E aí, muito frio em Sapiranga? Muito frio. Eu tô em Pelotas hoje, tive que vir aqui. A minha mãe mora em Pelotas, é minha filha, daí eu tive que vir. Tô dando aula diretamente de Pelotas, também tá frio, viu? De casaco dentro de casa. A casa da minha mãe é bem geladinha. Mas então tá, gente. Conseguiram fazer a atividade da semana passada? Com algum custo, sim. Tá. Precisam de alguma ajuda nela, alguma coisa, ou podemos tocar de hoje? Boa noite, prof. Oi, Elton, tudo bem? Tudo. Posso tocar a aula de hoje, então? E aí, depois, se vocês tiverem alguma dúvida da aula passada, vocês podem, a gente pode dar uma revisada ali, pode ser? Pode. Ótimo. Então, tá. Então, vamos lá. Eu deixei para vocês ali no Moodle, né, a aula sobre cognatos hoje. E cognatos tem esse nome estranho, assim, mas, na verdade, é uma matéria bem simples do inglês, né? Os cognatos, na verdade, são palavras transparentes. São aquelas palavras que a gente... Só um momentinho, por favor, que eu vou ter que ver o que houve aqui na minha porta. A bolsa paia. Ai, eu achei que isso daí também fazia parte da aula passada. O quê? Essa. Pronto. Então, os cognatos são palavras que são bem transparentes no português e no inglês. Então, a gente olha para elas e a gente já está vendo o que elas significam. Tipo assim, computer. Eu vou olhar para computer e eu já sei que só pode ser computador, né? Então, a questão dos cognatos é muito mais a gente confiar no taco da gente, assim, né? É a gente ter certeza de que está olhando aquilo ali e é aquilo mesmo. Não é porque está em inglês que vai ser uma coisa totalmente diferente. Regra geral, né? Então, eu coloquei aqui um videozinho para a gente assistir pequenininho. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Acho que eu preciso desligar o meu áudio. Eu posso falar? Hello guys! Se você é novo no canal, primeiramente seja muito bem-vindo. Eu sou a Teacher Med e estou de volta com mais uma aula para você. E hoje a gente vai falar sobre um tópico que eu adoro demais, que são os cognatos. Nas aulas passadas, se você está ligadinho, provavelmente você já sabe que nós falamos sobre os falsos cognatos, que são aquelas palavrinhas que você olha, acha que é uma coisa, mas na verdade elas significam outra coisa. Então hoje a gente vai falar sobre aquelas palavras que você olha de cara e você já sabe o que elas significam. Em português nós chamamos essas palavras de cognatos. E o engraçado, gente, que eu quero dividir com vocês é que muitos dos meus alunos e pessoas que eu conheço falam assim: ai, teacher, mas inglês é tão difícil. Sabe por quê? Porque a gente tem os falsos cognatos. Eu tenho uma curiosidade para te contar. Você sabia que os falsos cognatos, eles representam apenas 10%? Então, se você souber, se você acompanhar aquelas aulinhas que eu dei aqui, com certeza você não vai ter problema nenhum com isso. Na verdade, os cognatos representam a maior parte dessas palavras. Eles representam mais ou menos aí 3.000 palavras. Então, são aquelas palavrinhas que você olha e você já fala: eu já sei o que significa. Então, se você estiver por dentro dessas listinhas de palavras, desses cognatos, você com certeza vai ter muito mais facilidade, não só para de repente assistir uma série, conversar com um gringo ou até mesmo ler um texto. Outra coisa super legal, que é uma reclamação que eu escuto de muita gente, é assim: ai, teacher, mas eu tenho uma impressão que quando eu tô lendo um texto, ou quando eu tô lendo um livro, ou quando de repente eu tô fazendo algum exercício que eu tô chutando, sabe, eu tô vendo aquela palavra e eu sinto que eu tô chutando. Então, olha, esse é o primeiro passo. Se você está chutando, você está no caminho certo. Na maioria das vezes, quando você seguir o seu instinto, eu acho que essa palavra, você vai ter muito mais chance de acertar do que errar. Então vale muito a pena você confiar e chutar mesmo. E talvez nesse momento você esteja se perguntando: teacher, mas por que você vem ensinar os cognatos? Então eu já quero te explicar. Na verdade, eu não vim aqui para te ensinar os cognatos. Até mesmo porque, se você for no Google, ou se você de repente perguntar para sua professora, você pode imprimir uma lista e você vai conseguir aprender esses cognatos sozinhos, porque eles são parecidos com o português. Não tem mistério.
Na verdade, eu vim trazer esse vídeo hoje para te explicar o seguinte, que a maioria dos alunos que estão aprendendo inglês, eles têm muita insegurança, né? Então assim, poxa, o inglês é difícil, eu acho que eu não estou entendendo nada. Então vale a pena você confiar no seu instinto e vale a pena você usar as coisas que parecem com o português ao seu favor. Muita gente fala, poxa, o inglês é difícil, mas pensa, se a gente comparar o nosso português com o inglês, nós temos muitas palavras que são parecidas. Então a gente tem que usar isso ao nosso favor para que a gente possa ter resultados melhores. E vamos aos cognatos de hoje. Number 1, example. Number 2, connect. Number 3, economy. Number 4, potential. Number 5, offensive. Number 6, result. Number 7, competition. Number 8, reaction. Number 9, important. Number 10, persistent. Number 11, human. Number 12, composition. Number 13, future. Number 14, different. Number 15, creation. Number 16, funds. Number 17, foundation. Number 18, present. Number 19, efficient. Number 20, nation. Viu que fácil, gente? Só da gente olhar essas palavras, a gente já sabe o significado delas. Então, na verdade, eu vim trazer esse vídeo aqui hoje para você, para te mostrar do quanto você é capaz e que o inglês não é tão difícil assim. Então, eu quero contar muito com o seu comentário, se você andou lendo algum texto e conseguiu entender por conta do contexto, ou Pronto. Esse tanto assim já é o suficiente para a gente ter uma ideia, né, do que são os cognatos. Então, são aquelas palavras que a gente olha para elas e já sabe que é em português, né? Oi, Argeu. O Argeu está na aula agora, que bom. Boa noite. Desculpa o atraso, hein? Não tem problema, Argeu. Tá, então vamos voltar lá para a nossa aula mesmo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, né, preparei algumas coisas sobre cognatos aqui, né, ó. Cognatos, como a gente viu no vídeo, palavras cognatas são as palavras em inglês parecidas, e aí a gente precisa arrastar para o lado para poder ler, com as palavras da língua portuguesa. Como isso ocorre? Acontece porque uma grande parte do vocabulário na língua inglesa provém do latim. E como nossa língua portuguesa vem do latim, então existem muitas palavras em comum nas duas línguas. Há cognatos idênticos à língua portuguesa, como chocolate, né? Tá escrito aqui chocolate em português, certo? Mas se a gente for ler em inglês é chocolate. Essa próxima palavra, se eu for ler em português, é crime. Se eu vou ler em inglês, crime. Virus, hotel e iguaizinhas, né? Social, radio, né? Aqui só pode ser rádio porque tá com acento. Em inglês a gente não tem acento, mas o resto é igualzinho. Há os muitos parecidos com o português, como apartment, telephone, important, violence, e entre outros. E há também aqueles que são vagamente parecidos, tais como responsible, né? E se eu olhar, eu vou ver que só pode ser responsável, dictionary, interpretation, computer, e etc. Só que tem um pequeno detalhe, né? Não são tudo flores aqui. Sempre tem uma coisinha para nos pegar. Então, existem os tais dos falsos cognatos, que a gente vai olhar para eles, vai pensar que são e não são. Por exemplo, a palavra, eu vou botar aqui no nosso chat, né? Parents, por exemplo. Parents. Se a gente olhar assim, o que parece essa palavra do chat? Alguém arrisca dizer o que significa ela? Parentes? Parentes, né? Parece. Lamento muito. Não é. Parents são pais. Ah, e como é que são parentes? Olha só, parentes em inglês são relatives. Que se a gente olhar, também parece uma coisa relativa, né? Mas não é. Relative são os nossos parentes.
Tá? Então, tem casos, mas aí são mínimos, são muito poucos, que parecem, mas não são. A grande maioria realmente parece e é. Tá? Então, aqui, a gente tem esse alerta, né? Temos que cuidar os falsos cognatos, que são palavras parecidas com o português, mas que, na verdade, possuem significado diferente. Então, aqui tem alguns exemplos, como actually, que a gente olha e parece atualmente, e não é atualmente, né? Mas sim, de fato, tal coisa aconteceu. Actually, that happened. Tá? E essa é a grande pegadinha, digamos assim, né? Mas algumas coisas nos ajudam a ler o texto, além de cognatos, né? As palavras-chave e as palavras repetidas. Muitas vezes, num texto, se a gente pegar e tirar todas as palavras que aparecem, que a gente conhece, ou que são transparentes, se a gente fizer esse exercício de marcando ali, quando a gente tem aula presencial, a gente pega a canetinha e faz isso mesmo, marca no texto ali todas as palavras que são transparentes, as cognatas, né? Depois a gente marca todas as palavras que a gente já conhece, sei lá, brother, sister, os números, 1, 2, 3, que não são cognatos, mas que a gente conhece, né? Muitas palavras do texto a gente já vai saber, então quer dizer que a gente não precisa traduzir todo o texto, porque a gente já conhece elas, né? Outras palavras que aparecem com muita frequência, palavras que são repetidas no texto, provavelmente elas estão dando um direcionamento sobre o assunto do texto, que são daí as palavras-chave e palavras repetidas do texto. Por exemplo, na semana passada, a tarefa que vocês tinham, eu acho aquela uma tarefa bárbara, né? Que aparece ali primeiro o texto corrido, né? E aí depois aparece o mesmo texto na propaganda em si. E parece, e normalmente a gente tem a maior dificuldade de entender o primeiro texto ali, né? E alguns até desistem, como é proposto ali, tá? Não conseguiu, passa para o próximo. E aí, quando tu vai no próximo texto, só porque ele está colocado de jeito diferente, com uma tipologia diferente de letra, com imagem, parece que o texto é mais fácil. E é exatamente o mesmo texto que a gente tem, né? Então, quando a gente tem uma repetição de palavras, essas palavras, elas são importantes no texto e elas estão ali por algum grande motivo, né? Então, elas estão ali para ajudar no entendimento do texto, que, de novo, a gente precisa botar para cá, pois elas têm relação direta com o assunto tratado, né? Então, se eu estou falando, por exemplo, de um imóvel, muito provavelmente eu vou eu vou ter muitas vezes a palavra casa ali, ou apartamento, ou sei lá o que for o imóvel, né? Se eu vou estar falando de carro, vai estar repetido várias vezes carro, ou o nome do carro. Então, essas palavras são facilmente identificadas, porque uma de suas características é a sua repetição no texto. Então, a gente encontra elas várias vezes. Outra característica é que na maioria das vezes, na maioria das vezes, substantivos, quer dizer, nomes próprios ou nomes comuns, são palavras detentoras de muito significado. Por exemplo, casa, carro, menino, menina, né? Devemos sempre procurar localizar as palavras-chave, pois o seu reconhecimento auxilia na identificação do assunto e também na construção do significado do texto, o que facilita muito a sua compreensão. Bom, para a gente ter uma noção melhor disso, eu trouxe aqui um texto, né? Se vocês estiverem com o Google de vocês aberto, ali, Moodle, desculpa, vocês vão conseguir ver melhor, mas eu vou tentar aumentar aqui para a gente enxergar. Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa nesse sentido. Acho que aumentei muito. Não sei se assim é possível da gente enxergar. Acho que tá ruim, né? E aí, se eu aumento muito, eu não consigo. Aqui. Talvez fosse um bom 125 aqui. Acho que é o melhor que eu consigo, tá? E que nós vamos fazer um pouco de exercício aqui com esse texto, e depois nós vamos passar para o exercício que vocês vão fazer sozinhos, tá? Então, a gente tem aqui que retirar pelo menos 10 cognatos. 10 palavras que a gente olhar para elas e a gente vai dizer, não, só pode ser isso. Não tem dúvida, tá? Então, Coachella Festival. Indio, Califórnia. It first took place in 2000, and 10 years later, it has become the most eagerly awaited date.
on the musical festival calendar in California. Se vocês já vão achando aí, podem colocar no chat as palavras. The Coachella Music and Arts Festival, www.coachella.com, which will be held on April 15th, 17th, is a 3-day annual music and arts extravaganza featuring many genres of music. 2 main stages and various stands host the performers, and there are numerous installation art and sculptures that are always very popular with the public. E aí? Que palavras temos aqui que podem ser cognatas, que podem ser transparentes, que a gente olha para elas e já vê que só pode ser isso. Por exemplo, eu não estou pedindo nem para entender o texto, né? Eu acho, e isso é uma coisa muito assim também pessoal, né? Às vezes para mim, festival tem um significado, para vocês talvez não tenha, né? Mas eu acho que festival tem significado para todo mundo. Se eu olhar para ela, eu já vejo que é. Que mais que tem ali? Musical, ótimo. Só pode ser musical. Então, olha, um festival de música. Muito bem, já estamos entendendo qual é o assunto do texto, parece, né? Que mais que tem ali que a gente pode... Olha, eu diria que calendar também é, né? Vamos ver se a gente consegue achar as 10 aqui. Vamos colocando. Calendar. Que mais? April, parece abril? Para mim parece. Eu acho que annual também, ó. Não parece? Para mim parece. Escreve diferente, mas tudo bem. A gente entende que é uma coisa anual. O que mais? Ó. Arts. Assim como tinha music, tem arts. Bem vai. Quantas nós já temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos lá, faltam 4. Various. Muito bem, faltam só 3. E aí? Eu acho que o numerals também pode ser. Pode? Vocês entendem o que pode ser numerals? E installation também pode ser. De instalação de arte. Popular, né? E olha, a gente consegue até mais, se a gente quiser, né? Public, de público, e assim vai. Então, a gente consegue chegar em mais do que, inclusive, as 10 aqui, né? Certo? Então, imaginem isso, se a gente tivesse em aula, a gente já está marcando ali com a canetinha todas essas aí. Olha quantas palavras já sobram, né? Poucas. Talvez tenha coisas que a gente realmente precise procurar no dicionário, talvez outras não, porque aqui a gente só marcou as transparentes. Mas se eu perguntar agora para vocês marcar as palavras que vocês conhecem já do texto. Então, por exemplo, os números iam entrar ali, né? O ano 2000, abril 15, 17, quer dizer que é uma data, a gente entendeu quando é que é, a gente consegue entender que é um festival de arte, de música. Onde é que acontece esse festival de arte de música? Em que lugar do mundo? Na Califórnia, né? Nessa cidade chamada Índio, tá? E mais? E é importante aqui. Acho que é praticamente isso. E algumas outras pequenas coisinhas, talvez. Ó, aqui tem to de novo, então 2, alguma coisa, né? Stage, talvez eu tivesse main, tivesse que procurar.
Oi? Fala, Elton. Não, nada, professor. Talvez eu tivesse que procurar, né, main stages, então vai ser principal, e aqui stage é palco, né, se a gente lembra do Pepsi On Stage ali em Porto Alegre, é um palco principal, então 2 palcos principais, né, performers, tem a ver com performance, com apresentações, né, então, ó, e aí tem fotos aqui, então a gente consegue entender que o Coachella Festival é esse tipo de festival de música e arte, tá bem, o trabalho está feito, a gente não precisa exatamente traduzir todas as palavras do texto, se eu perguntasse para vocês qual é o assunto, é esse, pronto, simples assim, certo? Então, coloquei aqui uma tarefa para vocês fazerem para hoje, vamos ver se eu consigo abrir aqui, sempre tenho problema com abrir as tarefas e mostrar para vocês, vamos ver se eu consigo essa. Espera aí, tentarei aqui mudar a minha apresentação, apresentar uma janela, acho que não vai, nunca consigo, vamos tentar a tela inteira, tá, compartilhar, ai gente, mas eu quero, como é que eu faço? Tela inteira. Nunca lhe deixa, gente, que saco. Enfim, eu queria mostrar para vocês lá o texto 2, que vocês vão abrir aí, né, e vão ver um texto chamado We Are What We Do, 50 Small Ways to Change the World. E aqui tem algumas tarefas, né, do tipo, observe o título, o subtítulo e as gravuras e faça previsões sobre o possível assunto do texto. Então, o título é aquele ali, as gravuras nós temos aqui uma bolsa, nós temos celulares, coisas digitais, tem livros, né? Então, sobre o que será que está falando o texto? Então, vocês vão dar uma olhada aqui, o que pode ser 50, small é pequenas, né? Change the world, mudar o mundo. Então, o que será que está falando o texto? Não vou dar muito spoiler. Depois, a número 2, então pode ser assim, ó, o espaço que tem é o espaço que vocês devem preencher, não precisa escrever um texto sobre, né? Mas escrever 2, 3 linhas, uma linha sobre o que vocês estão entendendo que é o texto. Ninguém está dizendo que isso aqui precisa ser 100% correto, né? A gente só precisa ter uma ideia do que acha que é. E aí, utilizando as palavras cognatas, né, como apoio, e também as palavras que vocês já conhecem, eu estou propondo aqui que vocês façam um skimming do texto. O que é o skimming? É ler por cima, assim, ler passando os olhos, sem procurar muito no dicionário, para ver se, bom, aqui a gente tem Reconnecting, The Next Generation, Young Activists, né, tá em verde, ó, isso aqui já ajuda também a entender. Não precisa ler tudo, dá uma olhada por cima, tá, eu acho que realmente está falando disso aqui o texto, tá. Eu só quero que vocês confirmem ou não. E agora sim, a gente vai fazer uma leitura mais específica. No número 3, vocês vão relacionar as ideias com os parágrafos que elas aparecem. Então, como é que a gente faz isso? Bom, a gente tem 4 parágrafos, que por um acaso são os 4 subtítulos aqui, 3 subtítulos e mais a introdução, né? Então, eu quero que vocês coloquem se esse primeiro parágrafo, essa letra A, W, D, acredita que a melhor maneira de ensinar as pessoas a mudar o mundo é começar quando eles ainda são jovens. Onde que fala isso? No primeiro, segundo, terceiro ou quarto parágrafo? E aí vocês botem um número aqui, tá? Fica a dica, olha só, se lerem primeiro as respostas aqui que estão em português, você já tem uma noção do número 1, né? E procurem sempre por coisas chave, por exemplo, aqui apareceu essa sigla, WAWWD, então vocês procurem no texto essa sigla que vocês vão possivelmente achar este parágrafo, certo? Com mais facilidade. Aí o exercício 4 é que se referem às seguintes expressões em itálico, então a gente tem aqui as expressões, por exemplo, 30 minutos. 30 minutos é o tempo que se refere sem xingar ou sem falar palavrão. 25 years, 25 anos, o que é esses 25 anos? É a idade de alguém? É o que está falando ali no texto? Ou é o tempo que leva para alguma coisa se dissolver
no solo, tá? 50 mil crianças. O que são 50 mil crianças? São os africanos? Qual é a situação lá? Certo, gente? É o que temos lá. Dúvidas? Perguntas? Tudo de boas? Gente maravilhosa. Por enquanto tá tranquilo, professor. Por enquanto tá tranquilo, né? Então Apenas- tá, gente. Se vocês tiverem dúvida na hora de fazer, me chamem, tá? O Luciano, ele não tem acompanhado a aula, mas ele sempre me chama para tirar as dúvidas, então tá bem tranquilo, podem me chamar, tá? Se tiverem dificuldade de acesso. Como é que vocês vão fazer essa atividade? Ela tá em PDF ali, vocês vão fazer ou à mão, só copiando as respostas, e aí tira uma foto e posta, ou vocês vão fazer no Word e aí coloca ali em PDF e entrega. Tá? Tem uma semana para fazer. No Drive dá para fazer? No Drive, eu não coloquei ela no Drive, ela tá ali. Tu precisa baixar do Drive e aí postar ela no Moodle. Uhum. Tá, Argel? Tá bom, então. Mas se tu tiver dúvidas no fazer, tu me chama que eu te ajudo. Abrir ali um Google Docs e a fazer o que precisar. Tá ok. Tá? Mais alguma coisa, gente? Só rápida essa aula hoje. Passou. Eu achei que fazia parte da aula passada.